Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de Direito Ambiental aqui na rede LFG. Eu sou Fabiano Melo e, pessoalmente, é uma alegria poder participar desse momento tão importante, tão significativo, que é a sua aprovação no concurso público. Eu espero ser um instrumento e contribuir com a disciplina de Direito Ambiental. Nesta aula, abrindo a nossa jornada, vamos discutir o direito ambiental constitucional. Pergunto a você, como o Constituinte de 1988 contemplou as questões ambientais? É o que vamos estudar agora. Para isso, nós temos uma classificação de meio ambiente muito famosa, que foi elaborada pelo professor José Afonso da Silva, uma classificação com fins eminentemente didáticos, mas que auxilia e muito na compreensão do direito ambiental constitucional e como o meio ambiente foi contemplado na Constituição Federal de 1988. Como eu disse, esta classificação tem fins didáticos, eminentemente didáticos. Por quê? Porque o meio ambiente é uno, é uma coisa só. Mas, didaticamente, nós vamos dividir aqui em componentes. Para começar nossa aula, vem comigo. Vamos à lousa. Direito Ambiental Constitucional, vamos estudar agora a classificação de meio ambiente elaborada pelo professor José Afonso da Silva. Ele vai dizer que nós temos um meio ambiente natural, nossa referência é o artigo 225 da Constituição, um meio ambiente cultural, previsto nos artigos 215 e 216 da Constituição, um meio ambiente artificial ou construído ou urbano, como referência o artigo 182 da Constituição, que é o artigo da política urbana, e por fim, o meio ambiente do trabalho ou meio ambiente laboral, previsto no artigo 200, inciso de número 8 da nossa Constituição. Então, esta é a classificação de meio ambiente do professor José Afonso da Silva, com 4 componentes: meio ambiente natural, meio ambiente cultural, meio ambiente artificial e meio ambiente do trabalho. Esses 4 componentes foram contemplados constitucionalmente e vamos abordar agora, um a um, cada um desses componentes. De imediato, claro, o meio ambiente natural. Quando nós falamos no meio ambiente natural, é aquilo que nós estudamos no ensino fundamental, no ensino médio, quando pensamos na fauna, na flora, nos elementos bióticos, abióticos, estamos falando em meio ambiente natural. A referência é o artigo 225, que é o coração da proteção ao meio ambiente na Constituição de 1988. Pois bem, para discutir o meio ambiente natural, nós temos o conceito jurídico de meio ambiente. A nossa legislação confere um conceito jurídico para meio ambiente. E qual é esse conceito? Vem comigo, vamos à lousa. O conceito legal de meio ambiente, ele está na Lei 6.938 de 1981, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. No seu artigo 3º, inciso de número 1, nós temos meio ambiente. O que é meio ambiente? Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei fundamental para o estudo da nossa disciplina, vai dizer, mais uma vez, que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Esse é o conceito legal de meio ambiente que encontra-se na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E aí você pode dizer assim, Fabiano, esse conceito não tem nada de jurídico. É verdade. Basicamente, o conceito legal de meio ambiente, ele reúne os elementos bióticos e abióticos. Atenção, o conceito legal de meio ambiente, ele é basicamente uma discussão sobre os elementos bióticos. O que são elementos bióticos? Para exemplificar,
a fauna, a flora, são elementos bióticos. E abióticos? O ar, a atmosfera, o solo, etc. São só alguns exemplos para você visualizar. Quando eu falo no conceito legal de meio ambiente, nós estamos falando dos elementos bióticos, tudo aquilo que tem vida, ó, biótico, ó, bio, tudo aquilo que tem vida. E abiótico, o que não tem vida. Esse conceito legal vai reunir aquilo que tem vida, fauna e flora, elementos bióticos. E também os elementos que não possuem vida, elementos abióticos, como o ar, a atmosfera, o solo. Veja, essa conjugação, nós temos o conceito legal de meio ambiente. Só para dar uma pincelada aqui com relação a elementos abióticos, um tema muito importante em direito ambiental são as mudanças do clima. Mudanças do clima, nós temos aí um elemento abiótico que influencia decisivamente a qualidade de vida de todos nós. Então, dentro do meio ambiente natural, o primeiro aspecto é o conceito legal de meio ambiente. Um conceito que reúne conhecimento de outras áreas, já que o direito ambiental ele é multidisciplinar. Ele vai aí beber na fonte de outros saberes, de outros conhecimentos, para que nós, juristas, possamos aplicar as disposições concernentes à proteção da fauna, da flora, dos elementos bióticos e abióticos. Perfeito? Um outro conceito no meio ambiente natural, que também está previsto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 1981, é o conceito aqui de recursos ambientais. Quais são os recursos ambientais? Vem comigo, vamos à lousa. O artigo 3º, inciso de número 5 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente vai dizer que os recursos ambientais, nós temos a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, que é a transição aqui de biomas e tudo, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Esses são os recursos ambientais. Bom, esses são os apontamentos sobre o meio ambiente natural. O importante é que você saiba o conceito legal de meio ambiente. Esse conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. E temos também o conceito aqui, ou melhor, o que integra os recursos ambientais. Esse é o meio ambiente natural. Agora, dando sequência, vamos falar agora do meio ambiente cultural. Existe um meio ambiente cultural? Sim. O meio ambiente cultural, ele é fundamentalmente o patrimônio cultural brasileiro. E temos aí dois artigos referenciais, dois artigos importantes, 215 e 216 da nossa Constituição. O que é o meio ambiente cultural? O meio ambiente cultural é o patrimônio cultural brasileiro, sem dúvida alguma. Olha, o patrimônio cultural brasileiro. Vamos à leitura do caput do artigo 216 da nossa Constituição. Vem comigo. Olha, constituem patrimônio cultural brasileiro. Olha o patrimônio cultural brasileiro. Os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E depois continua aqui o artigo 216, caput. Alguns apontamentos importantes. Quando falamos em meio ambiente cultural, estamos falando do patrimônio cultural brasileiro. E esse patrimônio cultural, ele é tanto material quanto imaterial. O que é o patrimônio cultural material? Material é aquilo que é corpóreo, aquilo que é físico, corpóreo, físico. Para exemplificar o patrimônio cultural material, vamos pensar nas cidades históricas de Minas Gerais. Ouro Preto, Diamantina, Sabará, São João del Rei, Tiradentes, ou ainda, indo para Bahia, o Centro Histórico de Salvador, o Pelourinho, a cidade de Olinda, patrimônio cultural material. Veja bem, aquilo que é físico, que é corpóreo. É bem fácil de visualizar o patrimônio cultural material, físico.
Olha os imóveis tombados, as cidades históricas com a referência, né, à nossa identidade enquanto país. Da mesma forma, nós temos também o patrimônio cultural imaterial. O patrimônio cultural imaterial é aquele que é incorpóreo, que não é físico, claro. Esse patrimônio cultural imaterial, para exemplificar, nós temos as danças, o frevo pernambucano, o samba de roda do recôncavo baiano, o samba carioca, patrimônio cultural imaterial do Brasil, a capoeira, patrimônio cultural imaterial. Temos as comidas, a moqueca capixaba, a forma de fazer a moqueca capixaba, o queijo Minas da região do Cerro, o tabuleiro da baiana, patrimônio cultural imaterial. Festas religiosas podem se enquadrar como patrimônio cultural imaterial? Sim. Exemplo, Círio de Nazaré, em Belém do Pará, uma das principais festas religiosas do nosso país. E há outras, claro, mas é para exemplificar, para você visualizar o patrimônio cultural imaterial. Veja bem, imaterial. Eu vou continuar aqui a leitura do 216 do Caput, que ele vai dizer aqui no que se inclui o patrimônio, né? O que está incluído no patrimônio cultural brasileiro, tanto material quanto imaterial. Vem comigo. Está incluído as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, da mesma forma, as obras, objetos, documentos, as edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Também os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então nós temos aqui os elementos que integram o patrimônio cultural brasileiro. 216, artigo importante. Mas ainda dentro do meio ambiente cultural, esse meio ambiente cultural com os bens materiais e imateriais, bens que podem ser tomados individualmente, exemplo, um imóvel tombado, ou, em conjunto, um centro histórico, como o Pelourinho, em Salvador. Nós temos as formas constitucionais de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. E quais são elas? Quais são as formas constitucionais de proteção ao patrimônio cultural? Vem comigo, vamos à lousa. Aqui é o parágrafo 1º do artigo 216, que vai dizer que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, olha, patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Como protegemos? Primeiro, o inventário. O que é o inventário? Vamos dar aqui uma pincelada em cada um desses institutos. O inventário, o nome já diz, inventariar, isto é, relacionar os bens que guarnecem um determinado local. Exemplo, quais são os bens culturais da sua cidade? Eu vou inventariar, isto é, relacionar os bens culturais da sua cidade. É um inventário. Ou ainda, dentro de uma igreja, vamos fazer um inventário do patrimônio cultural. Então, os quadros, as esculturas que estão dentro de uma igreja, de um museu, inventariar, relacionar o que guarnece um determinado local. Esse é um inventário de maneira bem sucinta, mas para que você já visualize um instituto. O próximo, esse é importante. Vem comigo, vamos à lousa aqui. Registro. Registro. Esse até vou colocar uma seta, porque ele realmente é importante. E aparece em outras passagens da nossa Constituição, como estudaremos nesse curso. Registro. O que é o registro? O registro é, por excelência, a forma de proteção ao patrimônio cultural imaterial. Veja bem, quando eu quero proteger o patrimônio cultural imaterial, por excelência, a forma de proteção é um instituto que nós conhecemos como registro. No caso aqui do samba carioca, do samba de roda do recôncavo baiano, do frevo pernambucano, eles foram registrados como patrimônio cultural imaterial do Brasil.
Círio de Nazaré, a festa religiosa que eu mencionei, lá em Belém do Pará, registrada como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Então nós temos aqui os livros de registro de acordo com a área que se insere o objeto de proteção cultural. Registro. Fique muito atento a essa palavra, ainda vamos voltar em outros momentos desse curso, mas saiba que se na sua prova aparecer registro, estamos falando de patrimônio cultural imaterial, de forma, né? Ela é uma forma, o registro é uma forma de proteção ao patrimônio cultural imaterial. Legal? Avançando. O próximo é a vigilância. A vigilância é basicamente a fiscalização. O que é vigilância? Vigilância igual fiscalização. Vigilância igual fiscalização. Ora, eu tenho um imóvel que foi objeto de tombamento. Evidentemente que o poder público, em colaboração com a comunidade, ele vai exercer a vigilância, isto é, a fiscalização, para evitar que o proprietário desse imóvel possa descaracterizá-lo. A vigilância, inclusive, aparece no Decreto-Lei 25 de 1937. Esse Decreto-Lei 25 é o decreto do tombamento. Lá também aparece o Instituto da Vigilância. E, constitucionalmente, é uma das formas de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Vigilância igual fiscalização. E nós temos outros dois institutos que estão mais afetos ao direito administrativo, que é o tombamento. Como eu já mencionei, Decreto-Lei 25 de 1937 é uma forma histórica, né, podemos dizer assim, de proteção. Olha quanto tempo que nós temos esse Decreto-Lei, de 1937. É um decreto aí que, em passando pelos anos, mostra a importância da proteção do patrimônio cultural por meio do tombamento. E, por fim, a desapropriação. Desapropriação, que é retirar do domínio privado, do patrimônio privado, e passar para o patrimônio público, um imóvel cuja importância, vamos exemplificar no imóvel, usar isso como exemplo, um imóvel que é importante para um município, para um estado, para a União, de acordo com a proteção cultural, eu vou desapropriá-lo. Isso é possível? Sim, é perfeitamente possível. Raro, mas possível. Então essas são as formas constitucionais de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. E há outras formas de acautelamento e preservação. Se a gente pegar, por exemplo, o Estatuto da Cidade, nós temos outras formas de proteção ao patrimônio cultural que estão relacionadas, como eu mencionei, no Estatuto da Cidade. Um exemplo é o direito de preferência, ou, como está no Estatuto da Cidade, o direito de preempção. Só para exemplificar. Vamos avançar? Esse é o meio ambiente cultural, os bens materiais e imateriais que formam o patrimônio cultural brasileiro. Agora, vamos abordar o meio ambiente artificial. O meio ambiente artificial, também chamado de meio ambiente construído ou meio ambiente urbano. Cada doutrinador vai referenciar de uma forma. Artificial, construído. Por que a gente fala artificial? Porque ele é o contrário do natural. Enquanto o meio ambiente natural ele existe por si só, veja bem, por si só, independentemente de qualquer ação humana, já no meio ambiente artificial nós temos as intervenções antrópicas do homem. E aí nós temos, por exemplo, as cidades, né? Um grande produto nosso, sem dúvida, são as cidades. As cidades que exercem um papel aí fundamental. Por isso alguns vão dizer meio ambiente urbano. E a nossa referência é, sem dúvida, o artigo 182 da nossa Constituição, que é um artigo que dialoga entre o direito ambiental, o direito urbanístico, a interface que nós temos entre essas disciplinas. E o que diz o artigo 182, o artigo que vai disciplinar a política urbana? Comigo, a lousa. 182 caput. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Quem é que executa a política de desenvolvimento urbano? Quem executa? O Poder Público Municipal. Por evidente, a União pode elaborar normas, estados também, mas a execução é do Poder Público Municipal. Para quê? Qual que é o objetivo? Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes. Agora, qual é o grande instrumento
da política urbana em nível municipal? Sem dúvida alguma, o plano diretor. Lembrando que cidades com mais de 20 mil habitantes devem possuir obrigatoriamente plano diretor. E é nele, no plano diretor, que eu vou ter os elementos para identificar o cumprimento, ou não, né, da função social da propriedade urbana, ou da função socioambiental da propriedade urbana. Vem comigo, vamos aqui no parágrafo 1º do 182. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. E aí nós temos agora a questão da propriedade urbana, que cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Esse é o grande elemento. Aí você vai dizer assim, tá, ok, mas como é que se configura esse meio ambiente artificial, esse meio ambiente construído? Nós temos os espaços abertos e os espaços fechados do meio ambiente artificial. Quando nós falamos nos espaços abertos do meio ambiente artificial, nós estamos falando aqui das praças, dos parques, das ruas arborizadas. Tenho certeza que na sua cidade deve ter um parque, uma praça arborizada, para exemplificar os espaços abertos do meio ambiente artificial. Um exemplo, tendo como referência a cidade de São Paulo, o Parque do Ibirapuera, conhecido nacionalmente, é um exemplo de espaço aberto do meio ambiente artificial. Mas também poderia ser praças, parques, ruas arborizadas, que você tem aí, conhece, na sua cidade, cidades circunvizinhas. Além dos espaços abertos, nós temos também os espaços fechados. Os espaços fechados, nós temos como referência as edificações, as construções. Falei nos espaços fechados, estou falando das edificações, das construções. Mas cuidado, atenção agora, cuidado. Se eu tenho uma edificação que foi objeto de tombamento, portanto, tem relevância cultural, histórica, ou ainda é um espaço fechado ou um espaço destinado às manifestações artísticas e culturais, neste caso é melhor classificá-los como meio ambiente cultural. Atenção, a edificação em si é meio ambiente artificial. A edificação em si é meio ambiente artificial. Agora, essa edificação foi objeto de tombamento, foi tombado. Ela foi tombada, a edificação. Ela foi tombada. Ou ainda, era destinada às manifestações artísticas e culturais. Nessas hipóteses, é melhor classificá-las como meio ambiente cultural. Por quê? Recebeu um plus. Tem uma proteção específica. Foi tombada a edificação, ou é um espaço destinado às manifestações artísticas e culturais. Nestes casos, é mais recomendável que nós tenhamos uma classificação como meio ambiente cultural. Ah, mas não está tombado, nem tem uma proteção específica, nem é um espaço destinado às manifestações artísticas e culturais. Pois bem, aí, meio ambiente artificial. Muito cuidado com esse aspecto, tá bom? Muito cuidado. A edificação, tem alguma questão cultural? Aí você vai assinalar como meio ambiente cultural, é mais seguro. Ah, não, não tem nada. Meio ambiente artificial. Ok? E para fechar esta classificação de meio ambiente, nós temos o meio ambiente do trabalho. Bom, o meio ambiente do trabalho, ele se preocupa com as questões internas no ambiente de trabalho. Não é aquilo que sai da fábrica, não é a poluição que sai, são as questões internas, as questões laborais, que envolvem a saúde e a segurança do trabalhador. Saúde e segurança do trabalhador é objeto aí do meio ambiente do trabalho. E eu coloquei, para referenciar o meio ambiente do trabalho, o artigo 200 da nossa Constituição. O artigo 200, ele vai disciplinar o SUS, o Sistema Único de Saúde. E você pode perguntar, Fabiano, o que o SUS tem a ver com a proteção ao meio ambiente? Tudo. Veja bem, uma das atribuições do Sistema Único de Saúde, do SUS,
é colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente do trabalho. Vem comigo, olha o dispositivo para que possamos efetuar a leitura. Artigo 200 da nossa Constituição, ao Sistema Único de Saúde, o SUS, o posto de saúde, o hospital, a UPA, próximo à sua residência, compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, inciso de número 8, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Está bem claro que existe meio ambiente do trabalho. Há até discussões doutrinárias, eu com todo respeito, eu vou pedir licença para afirmar que sim, há o meio ambiente do trabalho. A propósito, há toda uma relação entre meio ambiente e saúde. Veja bem, meio ambiente e saúde. Tanto que no caput do artigo 225 da Constituição, diz lá, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Só há a sadia qualidade de vida quando eu tenho um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, olha, estão imbricados saúde e meio ambiente, não tem como dissociar saúde e meio ambiente. Esse é o meio ambiente do trabalho, que se preocupa com as questões que envolvem a saúde e a segurança do obreiro, a saúde e a segurança do trabalhador. Vamos recapitular os principais pontos desta aula? Vem comigo. Recapitulando. Meio ambiente natural. Ele vai reunir os elementos bióticos, tudo aquilo que tem vida, fauna e flora, e os abióticos, o ar, a atmosfera, etc. Já o meio ambiente cultural, ele vai versar sobre os bens materiais e imateriais. Ó. Bens culturais materiais, bens culturais imateriais. Por sua vez, o meio ambiente artificial, também chamado de meio ambiente construído, para alguns urbano, ele é formado pelos espaços abertos, ruas, praças, parques e fechados, as edificações. E por fim, o meio ambiente do trabalho. E o meio ambiente, a proteção ao meio ambiente, né, colaborar na proteção do meio ambiente é uma das atribuições do Sistema Único de Saúde, o SUS. Você pode ver que essa primeira aula nós dialogamos diretamente com o direito constitucional. Por outras palavras, o que eu pontuei com você pode ser cobrado não só na prova de direito ambiental, mas também na prova de direito constitucional. Com isso encerramos essa primeira aula. Fica aí o meu abraço e o meu agradecimento a você. Tchau, tchau.